Muito bem, meus irmãos, nós louvamos ao nome do Senhor por mais essa manhã, a manhã desse dia que Deus nos concede. Louvamos ao Senhor também o alimento, agora ao 12h30, alguns ainda fazendo refeição aí, tendo a refeição com a família, outros já fizeram. Louvamos a Deus pelos cuidados dele conosco. Nossa irmã Juliana aqui com a gente, já participando do chat, com ela certamente a Delson, Angelina e outros irmãos, provavelmente. Também Ivone aqui com a gente, Deus abençoe a vida de nossa irmã Ivone, Simone, a turminha também com Maneca lá em Mundo Novo. Deus abençoe a todos. Nós bendizemos o nome do Senhor por essa expectativa gostosa do retiro, né? Está bem próximo já. Já daqui a 2 dias estaremos já participando, né? Já estaremos à véspera de começarmos o nosso retiro espiritual. Nossa irmã Lívia também com a gente aqui. Deus abençoe a vida de nossa irmã. A Angelina está na creche, né, Ju? É verdade, eu esqueço que é o tempo, a creche dela é integral. Ok, só chega 15h30. Tá bom. Deus abençoe a vida de vocês aí. Nós bendizemos o nome do Senhor por esta alegria de estarmos juntos outra vez aqui. Hoje está um dia um pouquinho mais corrido, mais agitado. Já vamos fazer aqui rapidinho, porque temos que sair daqui a pouco, tá bom? Mas louvamos a Deus pela disposição no coração de cada irmão, de cada irmã, nossos amigos também, que sempre participam conosco aqui, das lives da igreja. Nós bendizemos o nome do Senhor por esse momento que é tão especial, meus irmãos, porque é um trabalho voltado mais para o culto doméstico. Pela manhã cedinho a gente tem aquela orientação que nos conduz ao culto individual, mas agora, 12h30, o momento devocional é voltado para a promoção do culto doméstico, e que passa aqui por essa devocional familiar, onde somos estimulados à oração, oramos juntos também com o pastor, onde temos a instrução, um pouco mais da instrução da sã doutrina da palavra de Cristo. Nossa irmã Marlene também aqui com a gente. Deus abençoe, Marlene, a sua vida, a vida dos demais familiares aí de vocês. Deus seja gracioso com todos os nossos, né? Os nossos familiares, alcançando a cada um com a salvação por meio de Cristo, completando assim nossa alegria, né? Também nossos vizinhos, que Deus abençoe a eles, a família deles. Deus abençoe os nossos colegas de escola, de trabalho, enfim, todos aqueles com quem mantemos contato, que eles possam, de fato, perceber em nós a luz de Cristo, sejamos luz entre eles, que sejamos sal também nessa terra, salgar esta terra. Nós bendizemos o nome do Senhor, enfim, por esse momento de gratidão a Ele, em que recebemos o alimento para o corpo, mas também agora o alimento espiritual das nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração e logo em seguida a gente vem aqui para a pergunta 95, tá bom? Deixa eu só completar aqui. A pergunta 95 do breve catecismo, tá certo? Acerca de a quem deve ser ministrado, né? O batismo é a pergunta de hoje.
para nós, meus irmãos. Deixa eu só retornar aqui. Ok. A quem deve ser ministrado o batismo é a pergunta 95, e aí a gente, logo após a oração, a gente começa a examinar essa resposta que nossos pais puritanos nos deram aqui há alguns séculos atrás. Vamos orar. Senhor, te damos graças e te bendizemos pelo dia de hoje, queremos louvar o nome do Senhor pela oportunidade que tivemos de ser atendidos, cada um de nós, sermos atendidos por tua providência, atendidos por tua graça, tua presença conosco. Queremos louvar o nome do Senhor por nossa tão grande salvação através de Cristo, o nosso Redentor, em nome de quem nos achegamos a Ti e suplicamos o Teu perdão, mais uma vez, nesse dia, para os nossos pecados. Queremos Te pedir também, ó Deus querido, que o Senhor use de misericórdia e seja gracioso para com a vida dos nossos familiares. Nesse momento tão importante dessa devocional familiar, que nós possamos, ó Deus, ser o meio pelo qual o Senhor transmite a tua palavra aos nossos familiares dentro do lar, e que nós tenhamos uma vida condizente com a tua palavra, com a tua vontade, testemunhando de teu Filho Jesus Cristo para os nossos familiares, os cônjuges, os filhos, os pais, netos, avós, tios, primos, sobrinhos, enfim, que a nossa família ela possa ser, ó Deus, feita por Ti, objeto da Tua graça e do Teu amor salvador para com cada um dos nossos parentes, dos nossos familiares. Rogamos por lares onde possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que de fato isso se torne uma verdade, não seja apenas um jargão, não seja retirado sem contexto da Tua palavra e recitado, repetido, como frase de efeito evangelical, como frase de efeito dita por evangélicos, mas que de fato essa afirmação do texto sagrado, ó Deus, ela tenha sentido na nossa boca, que possamos de fato trabalhar, orar, buscar em todo o tempo encaminhar os nossos familiares a pregação da Tua palavra no dia do Senhor, junto com os irmãos, no culto, na adoração pública que a igreja promove, e que de fato haja um chamado eficaz do Teu Espírito para a vida dos nossos familiares. Toma, pois, a nossa casa nas Tuas mãos e transforma os nossos lares aqui representados em uma pequena igreja, uma pequena congregação de Teu povo, Senhor. Nós queremos nessa hora também te pedir em favor do nosso retiro, especialmente todos os irmãos da nossa igreja, que os irmãos, ó Deus querido, se sintam encorajados, desejosos, alegres com a expectativa da chegada do dia em que estaremos juntos, a partir da sexta-feira, à tarde, ali no sítio dos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe enquanto estivermos ali. Sabemos que estaremos bem acolhidos pelos irmãos, esperamos também ser um motivo de alegria na vida deles, que nos receberão. Abençoe a congregação de Itapuã, Senhor, com a tarefa que eles têm de poder sediar ali o nosso novo retiro da igreja. Que sejam dias, ó Deus querido, de crescimento no Senhor, sejam dias de crescimento na comunhão uns com os outros, que tenhamos dias ali abençoados, onde as pessoas que ainda não têm um relacionamento pessoal com Teu Filho Jesus possam ser alcançados pelo poder do Evangelho. Que todos nós nos tornemos, de fato, cartas vivas, não escritas com tinta, mas com o próprio sangue de Cristo, não escrita em papel, mas escrita na tábua do coração. Enfim, que nós possamos testemunhar de Teu Filho e de Tua poderosa e gloriosa salvação nas nossas vidas. Nós rogamos pelos irmãos que ainda estão em viagem, como o Kel, que está na estrada, mas já está aqui no estado da Bahia. Te pedimos que Teu servo possa chegar em paz, possa descansar logo mais, ao lado de sua família. Te pedimos por Crispim, ó Deus, que está distante de nós, por todos os demais irmãos, os que estão enfermos, aqueles que estiveram e já se encontram melhor. Nós muito louvamos o nome do Senhor por tudo isso.
Queremos louvar o Senhor por tua providência também. O Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos dirige. Dá-nos tua graça, fica conosco. É o que nós te pedimos nessa hora de instrução, em nome de Cristo. Amém. Por falar do retiro, meus irmãos, também aqui com a gente, nosso irmão Gibson. Deus abençoe Gibson, Adriano, os meninos, Gislane também, Deus abençoe minha irmã. Fabrício aqui, o presbítero Fabrício conosco, também participando aqui no chat. Deus seja servido e abençoar a todos vocês, meus irmãos, e a todos os demais que estão acompanhando aí junto com vocês. Peço que vocês liguem os aparelhos de vocês aí, os demais aparelhos da casa aqui na live para ajudar na visualização e para que a plataforma entregue para mais pessoas, tá bom? Vocês que estão nos acompanhando aqui, tá? Sem se envolver aqui com o chat, de fato, não é obrigado, não é necessário, mas saibam que estamos felizes com a presença de vocês aqui. Sejam todos abençoados por Deus. E eu peço já que você que não está inscrito, que se inscreva aqui no canal, tá bom? Nos ajude e também seja ajudado em poder estar constantemente ouvindo a palavra do Senhor, acompanhando aqui as instruções, tá bom? Todos os dias, algumas vezes durante o dia, estamos por aqui, ok? Sobre o retiro, irmãos, o retiro já tem uma história bem interessante para contarmos desse retiro, que foi o fato de que estava tudo certo, né? Já data agendada, tudo produzido já com a data que seria sexta-feira agora passado o início e terminado ontem de manhã cedo o retiro. Porém, ou anteontem, perdão, que hoje é quarta. Porém, surgiu uma necessidade, trouxe no começo ali algum desconforto, algum comentário entre a gente e entendemos que a mão do Senhor, chegamos ao entendimento de que a mão do Senhor estava conduzindo a situação, usando a vida de um dos nossos irmãos que havia firmado a posição em participar, estar ali, como sempre fez, na verdade, mas que dessa vez não seria possível de forma alguma. E numa última conversa que tivemos com gente que está ajudando a preparar todas as coisas, pessoal da comissão, mas o presbítero Fabrício, lembro de ter mencionado o fato de que saberíamos logo depois o que é que Deus esteve fazendo com esse episódio que retardou o retiro, né? Um retiro já bastante aguardado durante toda a primeira metade do ano. Deveríamos ter tido um retiro em dezembro e não tivemos. E aí não tivemos dois que já teriam ocorrido no primeiro semestre. Só agora, no comecinho do segundo semestre, é que vamos ter, então, esse retiro e talvez, antes do ano se findar, mais algum outro. Mas o fato é que, nesse contratempo que tivemos, nós imaginamos, o Senhor vai ficar claro para a gente onde chegaremos, que benefício haverá. E, de fato, houve um grande benefício. O presbítero Fabrício, que já vinha durante todo o ano, muito desejoso de estar com a família, foi necessário ir até a casa dos pais e com ele nossa irmã Laércia, que também já tinha algo marcado, que não aconteceu, né? A gente vê como é que Deus vai trabalhando as coisas. O motivo principal não ocorreu e também tivemos irmãos que adoeceram, como Netinho e Gero, adoeceram esse final de semana agora. Nosso irmão Chipel também adoeceu. Então, Deus veio trabalhando. Somado a esse fato, a chegada de alguns queridos amigos que vão participar conosco, né? Alguns netos de Maneca, né? Ilan, a sua irmãzinha, a sobrinha, e alguns outros também. Estou aguardando aqui Gabriel, não abro mão da presença de Gabriel aqui com a gente. E, enfim, será uma bênção, meus irmãos, será uma bênção o retiro. Nossa irmã Adriana aqui, Deus abençoe, Adri, sua saúde, que Deus esteja resguardando a vida de nossa irmã. Isabela, isso mesmo, Ilan, Isabela e Teodora. Obrigado, Vone. Estou aguardando aqui Teodora, para eu pegar no colo, para eu brincar. Estou desejoso de conhecer os meninos, mas eu peço perdão a eles. Meu desejo ainda é maior em ter Teodora no colo, brincar com ela, junto com Belle
junto com Angelina e essa turminha sapeca aí. Pois bem, meus irmãos, aqui a pergunta 95, senão eu vou gastar todo o tempo aqui só falando do retiro. A pergunta 95 é quem deve ser ministrado o batismo? E aqui tem uma turma grande aguardando pelo batismo, né? Inclusive aqui no chat nós temos irmãos sendo preparados para o batismo e outros que não aparecem aqui, mas que estão também no aguardo, Maneca e outros. O batismo, a resposta aqui começa a quem não deve ser ministrado. O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível. Bom, a noção de igreja visível, eu comentei sobre ela em algumas lives, inclusive essa semana. Comentei ontem, acho que anteontem, por causa da instrução lá no Sermão da Montanha. Igreja visível é uma forma de nos referir à igreja como nós a vemos, claro, óbvio, e ela é composta de eleitos e não eleitos. E quem são, pastor, os eleitos e os não eleitos? Bom, considerando que é verdade que pelo fruto a gente conhece a árvore, foi Jesus quem disse isso, não compete a nós tentarmos fazer essa divisão, quem é eleito e quem não é. Por quê? Porque acontece muitas vezes de termos crentes de verdade que são omissos, relaxados. Isso a gente está vendo lá nessa última sessão do Sermão da Montanha, onde a gente está falando sobre o grande fundamento. O grande fundamento ali, o texto fala de dois tipos de pessoas. Aqueles discípulos que ouvem o Senhor, ouvem a palavra de Deus, e como um homem sábio a construir uma casa, edifica, portanto, sua vida, sua casa sobre a rocha. Mas também tem aquele que ouve, que é discípulo realmente, mas é omisso, é relaxado, e como um tolo, segundo Jesus, como um tolo, ele vai e constrói também a sua casa, seu edifício espiritual, sua vida, mas sobre areia. E daí? E daí que quando vem a tempestade, para ambos, aquele que construiu sobre areia chega a ter ruínas, né? Porque se abate, se prostra diante dos problemas, não tem fundamento na vida, mas aquele que construiu sua vida, sua casa sobre a rocha que é Cristo, está devidamente fundamentado de tal maneira que a mesma tempestade que abateu e arruinou com o irmão omisso, com este não acontece, porque ele é prudente, ele é sábio, construiu sobre a rocha e a tempestade não pode derrubar sua casa espiritual, a sua vida, tá bom? A igreja visível, no entanto, ela é composta não desses dois, tá? E eu estou explicando por que a gente não tem que tentar fazer a divisão, porque a gente pode olhar para um crente de verdade, mas ele é omisso, ele é relaxado com a sua vida espiritual. Mas é válido um crente assim, pastor? Bom, você tem que entender o seguinte, eu e você somos salvos pela graça de Deus, não é por méritos, não é por obras nossas, é pela obra de Cristo, tá bom? É claro que há uma chance muito, muito grande de um cristão que está construindo sua casa sobre areia não ser de fato um cristão de verdade, um eleito de Deus, tá? Mas existe a possibilidade de ser e viver como um tolo. Eu conheço muitos crentes que estão na igreja e vivem como tolos, tá certo? E há aqueles que estão devidamente edificando sua vida sobre a rocha que é Cristo, tá? Uma igreja como a nossa, ela tem a tendência de sempre termos congregações pequenas, embora tenha chegado gente a cada ano, mas é assim, muito devagar, tá certo? A gente leva anos para batizar alguém, normalmente é assim que acontece, a não ser que esteja realmente preparado. O conselho vai julgar, segundo a palavra de Deus, segundo os documentos confessionais, se a pessoa está apta, se ela tem o mínimo necessário para dar segurança, não só ao pastor, ao conselho da igreja, ao presbítero, mas transmitir segurança a toda a comunidade cristã onde ela está inserida. Mas existe o caso também daqueles que têm uma aparência de que são crentes mais de primeira linha mesmo. E às vezes o coração não está convertido. É um religioso piedoso que se esforça para fazer tudo o que tem que ser feito. Quando aqueles que realmente são não fazem tudo, ele está ali no esforço para fazer
e tal, mas não é injusto isso não, porque a pessoa se esforçou tanto, mas a salvação é pela graça, não é por obras. Por obras ninguém se salva, porque ninguém consegue ter uma perfeita obediência à lei de Deus, ok? Pois bem, então, o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora dessa igreja visível, que é composta de eleitos e não eleitos. E não sendo igreja visível, que outro nome pode ter? Igreja invisível, que é aquela composta só dos eleitos que estão dentro da igreja visível. E só Deus sabe quem são eles, todos, completos. Ok? Mas o fato é que a Confissão de Fé de Westminster fala isso. A quem deve ser ministrado o batismo lá, na Confissão de Fé, a instrução é que o conselho ele receba e batize, né? O pastor batize todos aqueles que vierem a professar a verdadeira religião cristã e derem testemunho. Aí agora é Deus quem sabe quem é eleito e quem não é, tá bom? Enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Vou repetir, o batismo não deve ser ministrado àqueles fora da igreja visível. A pessoa não quer conta com a hora do Brasil, não está nem aí para a igreja, para as coisas do Senhor, mas quer ser batizado. Não, não pode, nem deve, tá certo? Enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele. Começa no testemunho, passa para a vontade declarada de querer ser batizado, perdão, irmãos, ou ser batizada, é examinado, é acompanhado, é investido, a igreja investe por meio do ministério pastoral instrução, como a gente faz aqui, a gente já faz aqui para todo mundo, tá certo? Essa instrução. E tendo apresentado uma vida de obediência a Cristo, né, ela professa a sua fé em Cristo, né? Ela professa, ela confessa a sua fé. A igreja, a essência da unidade da igreja está na sua confessionalidade. A gente vai ver isso amanhã de manhã, não perde não, 5 da manhã. Quem quiser participar ao vivo é 5 da manhã em ponto, tá? Mas se você não pode e levantar às 5 da manhã, levante mais tarde, já vem aqui no canal e veja o que foi que a gente fez ontem de manhã, amanhã de manhã, que viremos a fazer amanhã de manhã, quanto a esse ponto que vamos explicar, tá certo? O fundamento, né, o grande fundamento de nossas vidas, a gente vai ver a quarta e última parte amanhã, tá certo? Depois de amanhã, a gente já fala do finalzinho do Sermão do Monte, e aí vamos postar alguma coisa aí nos momentos devocionais, ou vamos ter a devocional de fato ao vivo. Ainda não sabemos dizer como será, mas vamos ter a programação, 5, meio-dia e 30, 19 horas, tá certo? Então, meus irmãos, é necessário que haja uma confissão. Se com o coração cremos, tá certo? Se com a boca confessamos a Jesus como Senhor, e em nosso coração cremos de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. Devemos professar nossa fé em Cristo e obediência a Ele. Aí sim, sermos batizados. E quem mais? Mas os filhos daqueles que são membros da igreja, aqueles que já pertencem à igreja, ao nascer seus filhos, estando na igreja visível, nós devemos batizar também nossos filhos, tá bom? Não podemos abrir mão disso. Meus irmãos, biblicamente, eu sei que a maioria das pessoas que se reputam cristãs, né, os evangélicos, eles são imersionistas. A gente já falou do imersionismo, que é uma categoria, uma forma de batismo, é um método de batismo que só veio a existir 1.500 anos depois de Cristo. Só no período da Reforma, no século XVI, por causa do quarto grupo da Reforma, né, chamado de anabatistas, que era um grupo radical, inclusive foi apelidado assim, os radicais da Reforma foram os anabatistas, e tudo que era praticado no cristianismo de uma maneira, independente do que a Bíblia diga, eles passaram a praticar de uma outra maneira para fazer diferença. Mas a diferença não está exatamente nisso. Não adianta você querer ser diferente de quem anda errado, mas ser diferente até nas poucas coisas que eles fazem certo. Se é o certo, não tem o que fazer com isso, tá bom? Mas eu estou falando só da forma, só o método de batismo, tá?
Foi só para diferenciar do aspersionismo, tá certo? Que se criou, então, os anabatistas criaram a modalidade de batizar mergulhando, imergindo na água. Antes da reforma não existia esse modo de batismo, tá? Isso não está na Bíblia, não? Não, não está. Tá certo? Se os irmãos têm textos, pode colocar nos comentários aí, tá bom? Fiquem à vontade, irmãos. Fazendo com a mesma elegância que a gente faz aqui, com o mesmo amor, com a mesma consideração, tá certo? Não há retaliação, não há problema, tá certo? Então, é só colocar e ser humilde. Se você não é humilde, por óbvio que você nunca vai aprender nada, tá certo? Então, a humildade precede o nosso conhecimento. O conhecimento da verdade é precedido por humildade. Se não temos humildade, a gente não tem o que aprender, porque a arrogância não deixa, tá certo? Então, é só ler a história da igreja que você vai descobrir que não tinha batismo por imersão antes, tá bom? O máximo que a gente encontra de quase relatos, o Carnes, ele é um autor muito conhecido aqui no Brasil sobre a história da igreja, ele é batista, norte-americano, e ele escreveu A Igreja através dos Séculos, que é um livro que nós temos lá na biblioteca da igreja também, dentre vários outros livros de história da igreja que nós temos. E ele foi desonesto intelectualmente, apesar de todo o respeito que ele tem como historiador da igreja, mas ele usou de desonestidade intelectual, porque ele induz o leitor, tá certo? Foi um dos textos que a gente teve que ler no seminário há vários anos atrás, sobre a história da igreja, e o Carnes, ele subjetiva os posicionamentos para defender a posição dele, que é credobatismo. Tá? O credobatismo diz que a pessoa tem que ser batizada só depois que ela pode crer por si mesma. O pedobatismo, que é a posição bíblica, diz que a promessa de salvação não é só para nós, é para nós e os nossos filhos, tá bom? Nós temos todos os relatos e toda a teologia do pedobatismo na Bíblia. O batismo, ele é a circuncisão do coração, e a circuncisão era aplicada no lugar do batismo antes com o menino de 8 dias de nascido, tá certo? Não é necessário crer para ser batizado, é necessário crer para tomar ceia, tá? Vou repetir para vocês. Não é necessário crer enquanto criança para ser batizado. Quem tem que crer é o adulto, por quê? Porque ele já tem faculdades desenvolvidas e habilitadas para isso, e como adulto ele vai testificar, testemunhar da obra do Espírito, regenerando a vida dele, ao ponto de mudar a vontade, de abandonar o mal e abraçar somente o bem, tá certo? Por causa da obra do Espírito, não por nós mesmos, tá certo? E os filhos, bom, quem é que responde na escola por teu filho menor? Quem é que responde na delegacia por teu filho menor? Quem é que responde na sociedade por teu filho menor? Quem é a voz de teu filho falando por ele? Ele mesmo? Não? É você? Ok. Na igreja é a mesma coisa, tá? É que o mundo imita a Bíblia, o modelo bíblico natural. Isso é direito natural, tá certo? É o que a Bíblia prega. Então, não é necessário crer para ser batizado enquanto criança, mas é necessário crescer e crer para poder tomar ceia. Por quê? Porque não é pedido a ninguém no batismo para discernir o corpo de Cristo. É necessário uma entrega voluntária da vida. E na ceia? Não, na ceia você tem que ter capacidade de discernir o corpo de Cristo. Você precisa crer e você precisa entender o que significa, tá certo? A morte vicária de Cristo, a expiação na cruz, a justificação demandada da obra da redenção, a remissão dos pecados no sangue, e por aí vai. Eu posso aqui citar algumas doutrinas pertinentes a isso, ok? Então, o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos daqueles que são membros, que já são membros da igreja visível, devem ser batizados, tá bom? Devem ser batizados. Eu estou com muita vontade de fazer um estudo, meus irmãos. Há um assunto que eu abomino com todo o meu ser,
eu abomino, com todo o meu ser, a ideia da minha antiga denominação e de quase todas as denominações modernas, de que no culto as crianças têm que sair. Eu vejo pastores de grande envergadura, como o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, reclamando dos pais quando crianças choram no culto e pedindo que os pais saiam com a criança do recinto para não atrapalhá-lo a pregar. Isso é abjeto, isso é absurdo, tá certo, meus irmãos? A posição de nossos pais puritanos, ela é poética, ela é belíssima acerca das crianças no culto. O choro de uma criança no culto, meus irmãos, é um lembrete da graça de Deus conosco. É o que os nossos pais puritanos diziam. A brincadeira zoada que uma criança faz no auditório, ouvindo a pregação, nada mais é para nós do que um lembrete da graça de Deus com as nossas vidas. É para nos lembrar exatamente da obra misericordiosa dele com todos nós. Então, sim, eu, pastor Emerson, fico zangado com os adultos quando tentam apertar os meninos. Mas eu amo ouvir o som de neném na igreja, o som de bebê. Isso nos projeta para a rica esperança gloriosa do povo de Deus em Cristo. Nós partiremos e eles ficarão no nosso lugar para terem também seus bebês e a igreja crescer com esta santa e divina semente posta por Deus na terra daqueles que o amam e o seguem. Principalmente quando ele está gravando para o YouTube. Né, Jô? Você também é uma bebezinha minha. É como a Eliette chama você, né? A nossa menina mulher. Isso, Ju. Você é Adelson. Adelson, deixa de preguiça, meu irmão. Enche a congregação de menina, tá bom? A gente ajuda a carregar. Pois bem, irmãos, então, os filhos daqueles que são membros da igreja visível, eles devem ser batizados, são filhos da promessa. Deixa de falta de fé, meu irmão, minha irmã. Quando você deixa de batizar seu filho, isso representa duas coisas para a Bíblia. A primeira, você não crê na salvação da sua família, você não crê na salvação da sua casa. Se você cresce na salvação da sua casa, você entregaria seus filhos para serem batizados como filhos da promessa, como filhos da aliança, como filhos do pacto. Tá certo? A segunda coisa é que quando você não batiza seus filhos, você faz o que Faraó fez nos dias de Moisés. Moisés chegava para Faraó e dizia: amanhã é dia do Senhor, deixa eu levar meu povo até o deserto para que o adoremos e voltemos. O Faraó dizia: ok, está fechado, as crianças ficam aqui na salinha, no cultinho infantil, enquanto vocês adultos vão lá para que ninguém te interrompa. Tá certo? Foi Satanás e o sacerdote dele, Faraó, quem inventou a salinha das crianças nas igrejas, quem inventou o cultinho infantil, fora do culto sagrado, que Deus espera, Deus está aguardando pecadores de todas as idades, começando por nossos bebês, que são pecadores, mortos em delitos e pecados, e que carecem da fé de seus pais, para que sejam salvos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que essa santa e divina doutrina da palavra de Deus, o santo batismo, ele seja encarado com a devida seriedade que merece de cada um de nós. A Deus seja toda a glória eternamente. Vamos orar mais uma vez. Nossa gratidão a todos vocês que estão aqui conosco, tá bom, gente? Bom demais tê-los conosco. E esperamos que vocês que não estão inscritos, que se inscrevam. Minha gratidão aí a todos que estão se empenhando para conseguirmos novos inscritos, especialmente Gabriel. Esquece não, Biel, venha para o retiro, tá bom? Se puder. Se bem que sua mãe já me falou de um compromisso que você tem, lembrei agora aqui, tá bom? Mas fique sabendo do desejo que eu tenho de que você estivesse conosco. Enfim, não faltará outra oportunidade. Nós vamos orar mais uma vez. Gabriel, minha gratidão acerca de inscritos é porque ele tem ajudado a gente a conseguir esses últimos inscritos aí, tá bom? Vários deles são também
pessoas que Gabriel contactou aí, conseguiu para o canal. Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome. Nós o louvamos nesse instante, te bendizemos por tua graça maravilhosa, que alcança a nós, os adultos, e alcança também os pequeninos. Da boca dos pequeninos, suscita louvor ao Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai querido, porque o teu próprio Filho tinha este mesmo amor pelos pequeninos. E chegava ao ponto do nosso Senhor Jesus Cristo repreender os discípulos. Não nos impeçais, não os impeçam de vir até mim. Então, Senhor, tira os faraós que estão nas igrejas, tira essa palavra do inferno, essa palavra satânica, de que as crianças não devem estar no culto. Tenha misericórdia, Senhor, destas crianças que pertencem a igrejas que deixam elas de fora da aliança, porque não as batiza, que deixam de fora da aliança na hora de ouvir a promessa do pacto na pregação. Tem misericórdia, Senhor. Aquele era o momento que um ministro autorizado da palavra pregaria, e aquelas crianças ouviriam. E o teu Espírito é quem traduziria para as crianças a palavra necessária para a sua salvação. Não é o pastor, não é a palavra do pastor, não é a habilidade intelectual do pastor quem converte o pecador. Mas é obra soberana do teu Espírito fazer isso. E faz isso na vida de velhos, adultos, jovens, adolescentes e crianças. E crianças também, Senhor. Tem misericórdia das crianças que são ainda, hoje em dia, tiradas por Satanás e Faraó do culto da igreja. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Fecha estas malditas salinhas de crianças. Fecha esses malditos cultinhos. Como se a gente pudesse infantilizar a tua palavra, como se a gente pudesse rebaixar o culto a um tal cultinho infantil. Tem piedade, Senhor. Tem piedade. Nós clamamos tua misericórdia, que a tua boa mão esteja sobre os lares, sobre as famílias dos crentes, e que eles entendam a importância de que toda a casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Dos que mamam até aqueles que já completaram sua carreira por aqui. Fica conosco. Nos dá uma tarde de paz em tua santa presença e uma noite igualmente abençoada com o estudo da tua palavra logo mais no livro dos Salmos. Usa a vida do teu servo, presbítero Fabrício, para nos instruir mais uma vez como tem sido até aqui. Para a tua glória que pedimos. Amém. Deus abençoe, irmãos amados. 19 horas em ponto, a gente fala rapidinho ali sobre a oração. Vamos orar juntos, ok? E em seguida, 19h30, nosso amado presbítero Fabrício, que já se encontra de volta aqui na cidade, vai estar nos instruindo a partir do salão lá da congregação de Várzea do Poço, nos instruindo na palavra do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. A Deus seja toda a glória, Deus abençoe cada um, irmãos.